E aí, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de geografia com você, professor João Paulo Capelari. Corre lá, se organiza, pega seu caderno, sua caneta, seu lápis, borracha, sua garrafinha de água, tudo preparado para essa aula que é importante para você. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as problemáticas que surgiram ao decorrer dos anos no mercado de trabalho. É isso mesmo. E especialmente vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Vamos colocar algumas pontuações para você entender um pouquinho melhor a conquista que as mulheres tiveram ao longo dos anos. Importantíssimo. Vou olhando para você, vou olhando para minhas telas aqui que eu estou verificando aqui para não dar nenhum erro na hora da gravação e ficar tudo certo na transmissão para você. Conto com você, tá joia? Depois você passa esse vídeo para os colegas, replica, pausa, vê quantas vezes for necessário. Bora lá então! Primeira coisa que nós temos, primeira problemática que nós encontramos, e é fácil identificar isso, você pode ver até na sua família, isso mesmo. Até na sua família você pode andar fazendo uma pesquisa e ver essa desigualdade, essa problemática, que é a desigualdade entre gêneros, isso mesmo. Os homens e as mulheres têm diferenças salariais, mesmo que os dois ocupem mesma função, o mesmo cargo e até mesmo numa mesma empresa. Isso daí, essa desigualdade de gênero, ela acontece há muito tempo. Sem dizer que antigamente a mulher não trabalhava, era proibida a mulher trabalhar, às vezes até frequentar a escola, tá bom? E essa desigualdade existe e nós vamos analisar ela para ficar mais fácil para você, tá bom? Como que nós vamos verificar isso? Professor, como é possível? O senhor vai colocar aqui dados particulares? De jeito nenhum. Nós vamos analisar gráficos e esse gráfico aqui estabelecido em 2019. Olha só esse gráfico aqui, isso mesmo, a relação salarial média em níveis escolares, entre os níveis escolares. Isso daí, olha aqui de baixo como começa, nós temos lá, quando os homens é nessa cor cinza e as mulheres na cor amarelo, tá bom? Tá bem nítido isso daí, fica bem fácil identificar. Quando tanto o homem quanto a mulher não tem instrução e tem o ensino fundamental incompleto, pois é, não terminou hoje até o 9º ano, não chegou a completar o ensino fundamental. Qual é a margem salarial? Mais ou menos dos homens. Isso ano passado, 2019, que esse ano estamos em 2020. R$ 1.153 e as mulheres R$ 759. Uma média, através da pesquisa realizada. E depois, se tem o fundamental completo, mas não terminou o ensino médio, não concluiu o ensino médio, já aumenta um pouquinho o salário, mas ainda tem diferenças entre homens e mulheres. Os homens, R$ 1.417 em média e as mulheres R$ 914. E conforme vai subindo a graduação, a formação, olha lá, ensino médio completo mais o ensino superior incompleto, não terminou faculdade, não terminou o ensino superior. Os homens vão para quase R$ 2.000, R$ 1.950, e as mulheres R$ 1.220. Aumentou muita diferença. E com o ensino superior completo, nós temos lá os homens ganhando em média quase R$ 6.000 e as mulheres R$ 3.400. É vergonhoso. Infelizmente, é uma diferença muito grande. E detalhe, as mulheres trabalham muito mais do que os homens, porque ela tem 2, 3 jornadas de trabalhos às vezes, tá? Porque tem trabalho em casa também. E os homens dedicam menos tempo para o trabalho de casa. Quer ver só? Nós temos mais informações aqui. Aí está. Olha só. Nós verificamos o seguinte, ó. Você consegue perceber a diferença agora na taxa de frequência na escola, no ensino médio, por sexo masculino e feminino, e cor e raça, tá? Porcentagem. Nós temos aí 71%, 71,9% dos homens brancos contra 80,1% das mulheres. As mulheres estudam mais, frequentam mais a escola. Por quê? Os homens acabam abandonando a escola e vão trabalhar. Na maioria das vezes, a mulher ela persiste mais.
Agora, quando falamos de homens pretos e pardos, mulheres pretas e pardas, as mulheres ainda estão na frente. Os homens baixam para 57,3% e as mulheres estão quase 70%. Ou seja, as mulheres pretas e pardas, elas praticamente se igualam aos homens brancos. Estão ali, ó, em equilíbrio, muito próximo aos homens brancos frequentando a escola. Tá vendo? A mulher se dedica mais. A mulher, ela é mais dedicada, ela é melhor nesse quesito com relação aos homens. E muitos outros quesitos também, tá? Verifica ali. Nós temos 16% dos cargos CEOs nas empresas, diretorias executivas no Brasil são ocupadas por mulheres. 16%. É um valor expressivo. Ainda é pouco, mas é expressivo. E está melhorando cada ano que passa. Isso é de 2019, como eu falei para vocês, tá? E a dedicação de horas dos homens e das mulheres nos serviços domésticos. Os homens se dedicam em média 11 horas apenas. Ou seja, vai lá, faz o serviço e tudo mais. Os homens até enxergam menos serviço do que as mulheres nas casas. Isso é realidade, tá? E as mulheres se dedicam muito mais, em torno de 26 horas por semana. Os homens, enquanto se dedicam 11 horas por semana, em média, as mulheres se dedicam 26 horas. É muita diferença. A mulher é mais dedicada. Entendam isso. A mulher se esforça mais do que os homens. E elas são competentes. Elas conseguem fazer qualquer serviço que o homem faz, tá? E bem feito. Vamos lá. Vamos falar de mais problemáticas sobre o mercado de trabalho. E aí vem, além da diferença da desigualdade de gênero, como acabei de citar, vem o trabalho infantil. Pois é, infelizmente, a mão de obra infantil, trabalho infantil, tá? O trabalho infantil, nós temos o dado IBGE aí de 2010, porque o IBGE faz levantamento de 10 em 10 anos, tá? Esse levantamento, esses dados do censo de 2010, 1.750 crianças com menos de 12 anos de idade estavam trabalhando na cidade ou na zona rural, né, de Montes Claros, tá? Montes Claros, ou seja, em uma cidade. Aliás, em um município. Quem dirá no Brasil todo? Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010. É realidade. Isso acontece no Brasil todo e em outros países também. O trabalho, a mão de obra infantil sendo explorada. É crime, não pode. Ah, professor, minha mãe manda eu trabalhar. Não, aí é outra coisa. Minha mãe manda eu cuidar da casa, limpar a cama, organizar meu quarto, lavar a louça, guardar. É outra coisa. Isso aí é obrigação. Você tem que cuidar da sua casa, tanto os meninos quanto as meninas, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Tem que cuidar do que é seu lar, tem que estar cuidado por você. Você tem que ter esse valor, tem que saber qual o valor de cuidar disso daí, tá bom? Vamos lá. Mas ainda nós temos outra situação pior, outra problemática pior ainda, que é o trabalho escravo. Poxa vida, trabalho escravo. Trabalho escravo. Isso ainda existe? Existe, tá? Então o trabalho escravo, ele pode ser uma forma de ceifar, tirar a liberdade do trabalhador por conta do serviço. Servidão por dívida, ou seja, foi levar. Eu conheço história de pessoas da minha família que saiu daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi levado por uma história que ia ter trabalho, ia melhorar de vida, foi lá para a região norte do Brasil, no meio da floresta amazônica. Chegando lá não era nada daquilo, foi o casal, o marido e a esposa. Chegou lá, foram colocados numa fazenda para poder abrir, derrubar a mata, abrir a fazenda, fazer pastagem e tudo mais. O que aconteceu? Trabalho escravo. Escravidão por dívida. Não, nós pagamos sua viagem, estamos custeando você aqui e tudo mais, e você tem que trabalhar para pagar isso. Nunca vai pagar, sempre vai ficar devendo. É uma forma de trabalho escravo. Escravidão por dívida. Hoje, vemos muito isso para as pessoas que vão para outros países, na Europa, né? Porque foram ofertados trabalhos, promessas de trabalho significativos, e não tem nada disso. Condições degradantes de trabalho, ou seja, lá no local de trabalho as pessoas não têm as condições mínimas e seguras, dignas para poder executar aquele trabalho.
tá? As carvoarias são exemplo disso, tá? Jornada exaustiva de trabalho também é uma forma de trabalho escravo. Entra de uma outra forma. Ou seja, trabalha de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não tem tempo. Teve que fazer alguma coisa, corre lá trabalhar. Salvo alguns tipos de trabalho aonde vai ter escalas de trabalho. Por exemplo, os militares, os plantonistas, médicos, não é? Enfermeiros que têm escalas de trabalho. Trabalha determinado horário e descansa um determinado tempo, tá bom? Aí não é exaustivo. Ah, mas o trabalhador sai daquele trabalho e vai para outro trabalho. Não, aí é a escolha do trabalhador ir atender uma outra função ou até mesmo a função em outra empresa. É diferente. Tá? Naquela empresa tem que ser corretamente, tem que ter tempo de descanso e assim por diante, tá bom? Mas enfim, chegamos lá. Vamos falar da mulher no mercado de trabalho. Isso daí. Mulher no mercado de trabalho. Várias e várias profissões hoje nós temos a mulher no mercado de trabalho. Que maravilha! Isso é perfeito. A mulher no mercado de trabalho é ótimo. Mas acontece o seguinte, nem sempre foi desse jeito. Nem sempre a mulher teve condições de exercer todos os tipos de trabalho que ela gostaria. Hoje tem mulher médica, engenheira, arquiteta, fotógrafa, formada em turismo, veterinária, tem tudo quanto é tipo de trabalho. Mas antigamente a mulher, além de ser proibida de trabalhar, ela exercia a função única, doméstica. A mulher tinha que trabalhar em casa, tinha que cuidar da casa, tinha que limpar, cuidar. E a mulher exercia dentro de casa diversas funções. Às vezes alguma função até que o marido poderia estar exercendo. Mas quando é que isso começou a mudar? Quando é que a ascensão da mulher, no mercado de trabalho foi acontecendo? No período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. Olha, lá atrás, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Revolução Industrial, a mulher começou a ter um pouquinho mais de abertura para o mercado de trabalho. Primeira coisa, os homens começaram a ir para a guerra. Quem ficava? As mulheres. Começou a necessitar de mais mão de obra dentro da indústria, porque começou a Revolução Industrial. Quem é que ia trabalhar? Crianças e mulheres. Por quê? Pagava-se menos. Lembra a desigualdade de gênero que ainda existe até hoje, no ano de 2020? Ainda existe, infelizmente? Pois é, você pode pesquisar, conversar em casa, para verificar essa diferença de salário entre homens e mulheres. Mas a mulher começou a ascender para o mercado de trabalho lá na primeira Revolução Industrial. E no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso foi se destacando cada vez mais. Mas foram feitas formas de protestos, mulheres sendo líderes, encabeçando pensamentos positivos para a comunidade feminina ingressar no mercado de trabalho, ter o direito de estudar, ter o direito de votar e assim por diante. Vários e vários direitos, tá? E teve algumas propagandas. Esse é um exemplo aqui, ó. We can do it, né? Olha aí, esse cartaz é um cartaz real que aconteceu, tá? Vou ler aqui para vocês. Esse cartaz que exibia uma moça com um lenço na cabeça fazendo gesto de força. Né? Olha lá, fazendo gesto de força. Tudo bem. E daí? O que ela queria dizer? Nós podemos fazer isso também. Foram várias e várias campanhas. Essa é uma das campanhas muito, muito famosas que aconteceram lá nos Estados Unidos, onde essa modelo aí é realmente uma trabalhadora dentro de uma indústria e ela serviu de exemplo para que as mulheres percebessem, tanto as mulheres quanto os homens, percebessem que elas poderiam fazer o mesmo trabalho que os homens, desde que elas começassem em algum momento. Não é verdade? E também serviu de exemplo para os homens, por quê? Porque os homens deveriam permitir que suas esposas fossem trabalhar. E graças a Deus hoje nós temos aí diversos tipos de trabalhos que as mulheres executam. E ainda por cima, líderes, como eu falei para vocês. Dá uma olhadinha aqui nessas 4 profissões. Olha aí, policial, né? Policial federal, piloto de avião,
ó, trabalhando na indústria química, farmacêutica, medicina e assim por diante, tá? Nós conseguimos perceber que a mulher, ela vem apresentando cada vez mais abrangência e importância, porque é a mulher que lidera, lembrando, existe uma diferença entre líder e chefe. Tem homem que é líder, tem homem que é chefe, tem mulher que é líder e mulher que é chefe, tá? Então vai buscar a informação, essa eu vou deixar por sua conta. Qual é a diferença entre uma mulher ou homem que é chefe, tá? E uma mulher ou homem que é líder de uma equipe? Existe uma diferença gigante no modo de conduzir a equipe, no modo de tratar as pessoas, na produtividade. Chefe e líder possuem produtividades diferenciadas. E a empresa que tem chefe está entrando em decadência. E as empresas que têm líderes estão em ascensão, tá certo? Meus queridos, tudo bem? Essa foi uma videoaula rapidinha sobre algumas problemáticas dentro do mercado de trabalho e especialmente voltada para as mulheres, tá bom? Até a próxima aula, conto com vocês. Tchau, tchau!